Bom dia a todos. Que a doce paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. E vamos fechando os nossos olhos. Vamos nos visualizar lá no salão de palestra do nosso querido Laços Eternos. Calmamente sentados, prontos para aprender mais um pouquinho. Juntos vamos ligar o pensamento a Jesus e agradecer. Vamos cumprimentar os trabalhadores da nossa casa espírita que prosseguem nas suas tarefas sem interrupção, que continuam cada qual desempenhando o seu papel sob as orientações dos mentores. E vamos pedir que eles ajudem-nos a compreender com clareza, ajudem-nos a enxergar a vida com maior realidade e a despertar forças para fazer com que a vida seja mais justa, seja mais iluminada e feliz. Graças a Deus. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que a luz do Mestre ilumine as nossas mentes, ajude-nos a compreender. Eu já percebi algumas interrupções aqui na internet e assim que eu perceber a interrupção, eu vou procurar parar e retomar do mesmo ponto. E nós vamos tratar de um estudo hoje que na verdade é bem comum, mas bem pouco levado em consideração. O tema é um tema bem simples, né? Lavar as mãos, que é algo hoje num sentido, mas quando no tempo de Jesus o sentido das coisas era bem diferente. Então, para nós, hoje, 2000 anos depois, nós tentamos estudar o que Jesus deixou, tentamos compreender, e necessariamente nós temos que nos reportar àquela época, para tentar compreender com maior clareza. No agora, no hoje, inclusive pelo que se instalou no nosso mundo, o que está bem claro, o que está assim, bem visível para todos aqueles que apenas queiram ver, é que o comportamento do espírito está muitíssimo descontrolado. Eu acho que já deve ter sido muito falado esse mesmo ponto que eu estou falando, né? Mas é só para seguirmos uma sequência. Porque olhamos na atitude comum do encarnado e nós vemos coisas que, poxa vida, estamos em 2020, já deveriam não acontecer mais, já deveríamos viver um comportamento melhor. Mas, de hoje, lá com o tempo de Moisés, eu acho que o negócio empata, pelo menos isso. Então vamos pedir socorro para Jesus. No livro Paulo Estevão, que tem passagens belíssimas, né? Conta uma história maravilhosa. Uma dessas passagens é a do Pilatos. E o Pilatos, que ele sempre foi visto, eu pelo menos o enxergava assim, até antes de ler esse livro, até antes de compreender um pouquinho melhor. Eu enxergava assim, que o Pilatos, naquele momento, ali com Jesus, ele simplesmente lavou as mãos e deixou acontecer. Só que no livro, nos mostra, né, o Paulo Estevão nos mostra que Pilatos até que tentou. Porque ele olhou para acontecer, retomando, ele olhou para o que ia acontecer, então ele olhava para Jesus e olhava para o povo e falava, meu Deus do céu, esse povo é tudo doido, esse homem não fez nada,
Como é que vão matá-lo desse jeito? Então, nesse livro, a gente vê que é nele ou é no 2000 anos? Bom, já confundi, desculpem. Mas a gente vê que a história do livro conta, né, o Emmanuel conta que o Pilatos, vendo essa situação, ele tentou, por algumas vezes, tentou livrar Jesus dessa trajetória, para que ele tinha... Mas está bem difícil hoje. Então chegou aquele momento em que o Pilatos, como um último recurso, e naquela época do ano, né, era costume deles libertarem um preso, perdão. Então ele pegou o Barrabás, que era o pior dos presos, né, que eles tinham lá, e colocou Barrabás e Jesus na frente da população. Seria um último recurso, né? A gente, o que vocês querem? Esse doido aqui solto de novo? Ou Jesus? E a turma escolheu o Barrabás, né? Sabemos isso de cor e salteado. Aí o Pilatos olhou para aquilo e falou, meu Deus do céu, é todo mundo doido mesmo. Então é o seguinte, façam o que quiserem. Lava as minhas mãos. Né? E dessa forma, isso ficou marcado. Daquele momento de Pilatos para cá, lavar as mãos. É do tipo assim, não me comprometo. Façam o que vocês quiserem e se responsabilizem por isso. Eu não tenho nada a ver com a situação. É dessa forma que ficou entendido o lavar as mãos. Porém, aí nós vemos o seguinte, com essa atitude de lavar as mãos, tipo, não é minha responsabilidade, a responsabilidade é sua, ou de vocês, por 20 séculos, o encarnado, ele vestiu essa atitude. Do tipo, eu não tenho responsabilidade com isso daí. Então nós vamos encontrar, ao longo desses 20 séculos, pais que não tinham responsabilidade com os filhos, porque eles eram só filhos, filhos que não tinham responsabilidade com os pais, afinal de contas os filhos tinham a vida deles para seguir, e o tempo passou. Nós vemos em especial, em muito intenso e terrível para nós, o encarnado que não tinha responsabilidade com a religião. E se manteve desligado, simplesmente desligado. Não era importante. Aí o encarnado passou a utilizar isso como desculpa, vou lavar as mãos porque eu não sou responsável. Utilizar como desculpa para ir do seu mundinho pequenininho, as suas escolhas apenas com interesse material, e assim ele levou a vida. 20 séculos, então, encontrando desculpas e caminhando às cegas. Por que quis caminhar às cegas? Acontece que o lavar as mãos, lá no tempo de Jesus, ele era inicialmente compreendido de uma forma bem mais, digamos, complicada. Existe lá aquela outra passagem. Bom, antes dela, vamos considerar o seguinte. Os fariseus, né, que sabemos a história um pouquinho da história desse povo, os fariseus, eles tinham a pretensão de ser, e na verdade eram, os mais preparados naquele momento em relação à religião. E eles tinham então nas suas mãos então a responsabilidade de conduzir o povo. Acontece que os fariseus, então, eles assumiam uma atitude e ensinavam o povo a ter essa mesma atitude. Vou tentar exemplificar. Em uma das passagens, os fariseus perguntaram para Jesus assim, né? Por que os teus apóstolos comem com todos lá, né? Por que eles não lavam as mãos antes de comer? Aí Jesus disse para eles, né? Entre tantas... É longo esse trecho, mas ele disse assim, bem especial, não é o que entra pela boca que faz o homem sujo, o que sai dela. E mensagens, Deus, né? Vocês são hipócritas. Mostram uma coisa e na verdade vivem de outra forma.
em outras passagens mais duras, inclusive, né, Jesus disse assim, eles, referia-se aos fariseus, são sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por a casquinha, o lado de fora, era bonitinho, era irrepreensível, mas o espírito em si não tinha nada a ver com a imagem que ele estava mostrando. Então, nesse momento, como era, qual era o sentido mais grave, que tinha se tornado, então, um mero ritual. Os fariseus, eles fizeram com que os ensinamentos morais que tinham sido deixados aqui por Moisés. E não são só eles, né? Isso é uma trajetória que veio acontecendo, mas quando chegou nos fariseus, eles completaram a tarefa, do tipo assim, transformar em rituais exteriores, tudo aquilo que tinha sido ficado, né, registrado como um ensinamento moral, para uma transformação moral, para que o espírito conseguisse de verdade progredir. E pior, além de fazer isso consigo, eles ensinavam o povo que isso era suficiente. Nós já vemos naquele tempo que a estrutura que criaram era totalmente com uma visão e com uma intenção em relação à vida material, ao lado econômico, ao poder e nada mais. Então o espírito foi deixado mesmo em terceiro, quarto, quinto lugar, não sabemos exatamente. Mas eles transformaram tudo aquilo que poderia ajudar o espírito a progredir, transformaram em rituais externos. Bem, temos uma outra passagem interessantíssima que deixa isso muito mais escancarado, né, que é aquela da mulher adúltera, em que os homens pegaram a mulher, né, e chegaram para Jesus e falaram, mestre, pegamos essa tal aí em adultério, como se fosse possível uma mulher adulterar sozinha, né, porque levaram sua mulher. E vejam como eles transformaram a coisa. No tempo de Moisés, ele já deixou isso como uma lei. Falou que era de Deus, né, mas deixou como uma lei. Quem for pego em adultério será apedrejado até a morte. Os dois, homem e mulher, porque ninguém erra sozinho. Nesse caso, não. Eram os dois. Então, para apedrejar os dois. E aí vieram transformando e colocaram a culpa na mulher, né? Como se a mulher fosse o problema do nosso planeta, da nossa vida. Ou iam apedrejar apenas ela. Aí, aquela bela passagem, né? Jesus abaixou, sem falar nada, e começou a escrever. E nós sabemos que ele estava escrevendo ali, né, na terra não as imperfeições, mas o que aqueles homens tinham feito para o passado, que era assim totalmente contra a lei moral, ou fazia alguma coisa. Isso era assim um jato magnético de intensidade gigantesca que vinha e envolvia o espírito de uma tal maneira que não tinha como fazer o que não fosse correto. Ele tinha que aceitar. Quando esses homens olharam para o chão e viram que Jesus estava escrevendo ali umas falcatruazinhas que eles tinham cometido, umas puladinhas de cerca que eles tinham cometido também, e estavam acusando a mulher, eles olharam bem para aquilo, arregalaram os olhos e saíram de fininho, um por um. E nós sabemos, a mulher ficou sozinha, né? Mas isso, estou mencionando o quê? Porque conhecemos essa passagem, mas é para mostrar a hipocrisia, que era uma coisa comum. O que eles estavam querendo mostrar ali? Levando para Jesus, claro que queriam pegar Jesus no pulo, né? Como se fosse possível. Mas estavam levando a mulher para Jesus como que para justificar. Ó, pegamos essa daí cometendo adultério. Isso é contra a lei de Moisés. Tipo, essa atitude, ó, nós pegamos esse aqui errando, é uma atitude tipo assim, que demonstra assim, eu não erro. Peguei o outro errando. Eu não erro. Por isso que Jesus escreveu lá, né? Um pouquinho do que eles tinham cometido pelo passado. E aí a consciência falou, é melhor cair fora. Porque a coisa está ficando preta pro teu lado. E aí eles foram embora e deixaram Jesus ali, né? Jesus e a mulher. E Jesus, não te condeno, vai, não peques mais.
E aí o tempo, inclusive deixa eu olhar o tempo. O tempo passa, a doutrina dos espíritos chega. E não encontrou um quadro muito diferente. Porque hoje, 2000, já temos 170 e poucos anos, né, que a doutrina está aqui. Acho que é isso. Mas, hoje, nós olhamos para o comportamento do encarnado e o que a gente enxerga? Bom, hoje a gente usa óculos. Naquele tempo o óculos não existia. Está mais bonitinho assim, a gente enxerga melhor, né? As nossas roupas são mais bonitinhas também. A gente tem móveis. A vida está bem melhor, não é? Em... Voltou? Voltou. Então, a vida está bem melhor, progrediu, mas em se tratando do exterior. Porque quando a gente olha para o espírito, se nós tivéssemos condições de analisar o espírito em si, quem é ele, e o que ele pensa e quer, o que ele faz verdadeiramente, nós veríamos que não houve muita mudança não. Tanto é que essa pandemia escancarou isso. Coisas horrorosas estavam acontecendo, meu Deus do céu. Todos viram, acredito, aquela cena da mulher que sem máscara queria colocar a mulher para fora a pontapé. 20 séculos depois de Jesus. Cadê o progresso, né? Então, chegou a doutrina dos espíritos, o tempo passou mais um pouquinho e estamos nós aqui. Vendo o mundo em umas condições materiais melhoradas, porém morais ainda bem necessitado. E nós encontramos o espírita. E naquele tempo de Jesus, nós tínhamos os apóstolos, tínhamos os seguidores de Jesus. E hoje nós temos o espírita. O espírita que, sem saber, ou pelo menos sem querer saber, ele assumiu esse papel. E a responsabilidade dele levar isso adiante. É responsabilidade dele construir dentro do seu círculo. Voltei? Voltei. Construir uma vida mais coerente, mais justa, mais equilibrada e feliz. Isso é dever do espírita. Isso será cobrado dele. Só que aí nós encontramos coisas do tipo assim. O encarnado já está dentro da doutrina e sabe quando ele fala de boca cheia? Eu sou espírita. Viu? Entendeu? Ouviu bem? Espírita. Como se isso fosse fazer alguma diferença, né? Mas tem gente que usa isso como um escudo. Serve para nada. Nós encontramos dentro das casas espíritas, a palavra está correta. Porém, nós encontramos o espírita em atitudes do tipo assim, para mostrar que sabe, Deus, olha o fariseu aí, Deus é a causa primária de todas as coisas, você entendeu? É a causa primária de todas as coisas. Bom, tudo bem, minha vida é a minha vida, Deus está lá, eu estou aqui. Deixa Deus lá, que é a causa primária de todas as coisas, e eu aqui, com a minha vida. O espírita. Aí nós encontramos situações, gente, veja, eu não estou falando em maldade, certo? Eu estou falando em pontos em que o próprio espírita parece que quer se manter com os olhos fechados. Isso não vai ajudar em nada. Então, por exemplo, a gente ouve muito como um jargão popular. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E ponto final. Parou por aí mesmo. Como se isso fosse construir alguma coisa assim importante. É verdade, é a pura verdade. Sim, então, isso é a pura verdade. Sabemos disso, de cor e salteado. Mas, o que isso significa para a evolução do espírito? Mostrar para os outros que ele sabe disso. Sabe? Maravilha, use. Mais um, que a gente ouve como um jargão dentro das casas espíritas. Gente, reforma íntima. Temos que fazer a reforma íntima. E para por aí. E isso não traz um progresso para o espírito. Beleza, eles entenderam que é necessário fazer a íntima. Mas trabalhe. Trabalhe com vontade, lentamente, passo a passo, porque nada se transforma rapidamente. Porque hoje, na verdade,
Nós estamos lidando com uma situação que nós criamos, vamos pensar de Jesus para cá, 20 séculos, para construir as dificuldades que hoje nós estamos vivendo. A gente não vai solucionar assim. Nós não vamos solucionar admitindo que Deus é a inteligência suprema, ou admitindo que é necessário fazer a reforma íntima. E tudo bem. E sentar e deixar o tempo passar. Não é isso que a vida está nos cobrando, não. A vida está nos cobrando no mesmo nível que nós podemos responder para a própria vida. Então, hoje, espera-se do espírita uma atitude muito diferente. Todos nós queremos, os evangélicos querem, e quem não está nem aí com religião também quer. Todo mundo quer um mundo melhor. Esse mundo melhor não vai cair do céu, nós sabemos. Esse mundo melhor depende de uma transformação mental, de uma onda mental que se una de vários encarnados que já se decidiram pelo caminho reto do bem. Essas ondas vão se encontrar, vão estruturar um clima melhor no nosso mundo para que finalmente comecemos a regeneração. Só que para que essa onda mental se transforme, nós temos que transformar. Temos que assumir uma postura moral mais coerente. E a vida cobra isso de nós, porque se nós estamos na posição que estamos, espíritas, é porque temos condições de fazer isso. Então, palavras são apenas palavras. Nós precisamos superar essa situação. Vejam bem, lá na nossa casa, no Mensageiros, temos os cursos também, né? Online. Então, um amigo nosso disse assim, aliás, foi uma aula de ontem. Aí a última parte foi uma... Ela falou assim, gente, era isso que eu tinha para passar. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem fazer alguma observação, por favor, fique à vontade. Aí um amigo nosso, né, um aluno, ele falou assim, olha, dona, eu acho, e falou o nome dela, né? Aí eu acho que a senhora já expôs muito bem, explicou muito bem, eu não tenho perguntas. Eu acredito que os outros também nem devam ter, porque foi muito bem colocado, né? Aí ele disse assim, eu acho que se a senhora quiser, a senhora que faça. Ela pensou e disse, tá bom, eu vou fazer. E aí perguntou assim para eles, eu gostaria que vocês me falassem quais são as perspectivas que vocês têm, cada um para si mesmo, né? Em relação ao futuro, que nós estávamos falando da vida futura. A vida após a encarnação, né? Outra coisa que nós sabemos de cor e salteado, o espírita sabe de cor e salteado, somos imortais. Mas ele pensa só no hoje, só no agora, só no aqui, nos interesses e mais nada. Depois ele encontra com a vida futura e vai se sentir... Voltei. Então, né, ele como esse espírita que adora, fala assim, gente, precisamos fazer a reforma íntima. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Não esqueça. Né? Como esse espírita, eu até lembrei daquele personagem lá do Chico Anísio, o Rolando Lero. Porque ele deu uma volta muito grande, foi até a China e parou no mesmo ponto. E nada aconteceu. Aí eu peguei e falei para ele, ô meu amigo, mas você não respondeu a pergunta. Ela perguntou sobre as suas perspectivas em relação à vida futura. Ela será melhor? Aí, porque ele tinha considerado, estou sabendo, né, vai depender de mim. Se eu tiver uma atitude melhor, se eu construir, aí será melhor. Mas se eu não fizer nada, se eu ficar parado, bom, aí não, né? Aí eu vou ter problemas. Foi quando eu disse para ele, muito bem, mas você não respondeu. Responda. O que você imagina para você? O que você espera para você? E o que você já tem, assim, uma compreensão, ou pelo menos uma sensação de que acontecerá. O seu futuro será melhor? A sua vida futura será melhor? Você sabe? O espírita tem. E aí ele parou, pensou e falou, Rogério,
vai ser melhor. Vai ser um pouco melhor. Nesse ponto, nós podemos estar falhando muito, gente. Nós podemos estar transportando durante a encarnação, apenas transportando nas nossas mãos ferramentas maravilhosas. E às vezes usando um pouquinho, às vezes sem usar. E isso nos será cobrado. Nós teremos que prestar contas. Outra coisa que o espírita sabe que vai acontecer, mas parece que está tão distante dele que... Voltei. Parece que para o espírita, hoje, não tem problema continuar fazendo mais um pouquinho, depois, mais ali para frente. Aí ele muda. É que nem aquela história de começar regime. Vou começar regime, já é dia 2. Era para ter começado ontem. Então eu vou fazer o seguinte, eu começo no mês que vem, dia 1. Aí eu esqueço. Eu lembro no dia 5. Ah, não. Já é dia 5, não vou começar. Mês que vem eu começo. E o tempo passa. Aí acaba o ano. Aí tá chegando no final do ano, né? Novembro. Caramba, eu não fiz regime ainda. Vou fazer o seguinte. Mas eu vou fazer. Em janeiro, dia 1º, eu começo o regime. Se passar o dia 1º. Aí não começa. E aí o espírito faz isso com ele mesmo. Por isso que eu mencionei, ele transporta ferramentas valiosíssimas na mão. E de repente não está usando. Por um simples... Não é esquecimento. Por não prestar tanto atenção. Um pouquinho de vontade a mais. Um esforço a mais. Passou do dia que ia começar o regime, não tem problema. Começa no dia seguinte, faça. Ele tem que fazer. Não adianta arrumar desculpa. Não adianta se preocupar com o exterior. Não, é o interior que importa. Sabemos perfeitamente disso. Lá no tempo de Jesus, tem aquele famoso encontro do Emmanuel com Jesus, que nós também conhecemos. E esse encontro, aliás, essa passagem foi colocada rapidamente lá no filme do Nosso Lar. Não está no livro, mas foi colocado no filme. E ficou muito legal. Eu adoro essa passagem. Em que o Emmanuel está naquele campo maravilhoso, fazendo uma palestra, né? E aí o Emmanuel começa a olhar para o nada. Nem sei quantas vezes eu já falei isso. Olhar para o nada e ele pensa assim. E quando o espírito se depara com aqueles momentos gloriosos? Quanto tempo será necessário para reconstruir o momento perdido? Né? Essa nossa encarnação, para cada um de nós, cada um do seu jeito, no seu íntimo, na sua necessidade, nas suas possibilidades, essa nossa encarnação é um momento desse que o Emmanuel está falando. E se ele passar? E se nós não aproveitarmos? E se nós não nos empenharmos o máximo possível? O tempo passa e desencarnaremos. E vamos nos decepcionar muito conosco. E vamos prestar contas. E nós não queremos isso. Porque com toda certeza quando nós viemos para a encarnação, Voltei. Então, quando viemos para a encarnação, nós estudamos isso tudo que foi mencionado aqui. Nós nos deparamos com situações dentro dos cursos, na casa espírita, e a gente olha para aquilo e fala, é a primeira vez que eu estou vendo, mas eu acho que eu já sabia disso. Nós nos preparamos, trouxemos grandes recursos. Agora no curso da manhã também eu mencionei isso. Gente, a internet picotou, desculpem. A quantidade de espíritos que existem, de encarnados que existem convivendo conosco, com grandes recursos, adormecidos. E eles se negam, não é por maldade, mas eles se negam a despertar isso e colocar em prática. E ajudar para que a vida, para ajudar a construir essa vibração melhor que precisamos tanto dela. Cada um colaborando do seu jeito. Não existe uma regra. Existe sim a vontade, a boa vontade. Ir lá e fazer o bem, não importa o tamanho dele. Não importa. O que Deus conta não é isso, né? Não é quantidade, não é o tamanho, não é nada disso.
E é por isso que nesses tempos está extremamente claro a falta que faz, né, aquela orientação de Jesus, que o Espírito se negou a seguir por esses 20 séculos. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O encarnado faz o inverso. Ele busca todas as coisas, e se der tempo, aí ele vai, na opinião dele, em busca do reino de Deus. Vive à vontade a semana inteira, nós fazemos isso. E no final da semana, se desse tempo, a gente ia lá na missa. Quando não dava tempo, a gente aparecia no batizado. Então, essa história precisa ser transformada. Cada um consigo mesmo. Quem ainda está nesse ritmo, não tem problema nenhum. Ele vai mudar. No tempo certo, no momento em que a vida cobrá-lo mais intensamente, ele vai mudar. Mas nós vamos assumir a responsabilidade que a vida, perdão, assumir a nossa responsabilidade, né, perante a vida, que ela está nos cobrando. Vamos assumir, viver normalmente a vida do encarnado, mantendo em dia as suas responsabilidades, necessidades, vamos para os nossos passeios, mas tudo com equilíbrio, sem exagero. Viver normalmente e colaborar em primeiro lugar, sempre com um mundo melhor, de uma vida melhor, ajudando Jesus. É assim que nós vamos colaborar com Jesus. Agora na parte da manhã, eu mencionei aquela passagem porque uma participante falou assim, sobre Jesus viver em mim. Eu falei, isso é muito bonito. Realmente é muito bonito. Mas isso aí vem lá da passagem do Paulo, um espírito íntegro, que ele mandava prender, mandava chicotear, mas na opinião dele não era maldade não, é porque na opinião dele era inadmissível alguém viver e não seguir as leis de Moisés. No momento em que ele encontrou Jesus lá na estrada de Damasco, que a luz o cegou, né? Ele entendeu, pela grandeza do Espírito, ele entendeu, meu Deus, estou indo no caminho errado. Largou tudo e passou a seguir Jesus. Foi perseguido, foi escorraçado, tudo, mas ele não arredou o pé. Aí eu falei para ela, isso é que é Jesus viver em você. Isso nós ainda temos que construir. Mas, se nós continuarmos apegados às coisinhas pequenininhas que reforçam, coisinhas pequenininhas que reforçam a nossa vontade de não mudar, a nossa desculpa para não mudar, se nós continuarmos apegados assim, quando é que a gente vai conseguir chegar numa condição de poder falar, o Cristo vive em mim, como disse o Paulo. Vamos no nosso ritmo, com as nossas forças, caminhando, nossos passos são pequenininhos, mas vamos caminhar constantemente, mudar constantemente e colaborar o máximo possível com a construção. Vamos começar dentro de casa, porque um outro participante falou assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu falei, olha, não adianta olhar muito longe não. Sabe a tua esposa? Você deixa ela neurótica? Ele deu risada, né? Eu falei, então, começa por aí. A gente pensa muito grande. E as coisinhas que estão bem do nosso lado, a gente deixa para lá, como se não significasse nada. São elas que são as principais. Por isso que estão tão perto. Vamos confiar em Deus em primeiro lugar, sim. Mas vamos confiar em nós, nas nossas forças. E colaborar cada vez mais e crescer. E enquanto o tempo passa, nós vamos conseguindo nos admirar conosco. Puxa vida, eu consegui ter uma outra atitude. Eu consegui colaborar um pouco mais. Está tudo guardadinho, tudo adormecido. Vamos despertar essa potencialidade toda, gente. O mundo está pedindo para cada um fazer a sua parte. E dessa forma vamos fechar os olhos e novamente ligar a nossa mente aos trabalhadores da equipe espiritual que pacientemente nos olham, que pacientemente aguardam a cada um de nós e aproveitam também com muita paciência aquilo que podemos oferecer. E vamos juntos pedir a Jesus que envolva com muito carinho o nosso planeta com a sua luz
de amor, prosperidade e união, de uma vida mais justa, mais bela e iluminada, para que essas vibrações se misturem ao amor de Jesus, que sejam potencializadas por Ele, e envolvendo o planeta que nos acolhe, que ampare o espírito em suas necessidades, amenizando as dores, socorrendo vítimas do que vivemos no momento, mas em especial que essa luz ilumine a mente, as mentes e os corações, a ir em busca, a se ligar às correntes do bem e também colaborar na construção de um mundo melhor. E vamos pedir que também essa luz de Jesus envolva nossos lares, iluminando todos os nossos familiares, ajudando o espírito a viver com sabedoria e amor. Fiquemos em paz. Graças a Deus. Gente, obrigado pela oportunidade. Desejo um bom domingo a todos. Fiquemos em paz.